Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham. Então vamos hoje à previsão normal. Segunda-feira a previsão de 15 dias, 15 dias e 15 dias. Estendida é terça e sexta. O Peter é segunda, quarta e sexta. Eu faço o Brasil, o Peter faz Santa Catarina e vizinhos. Aqui estão os vídeos de sexta-feira. O do Peter e o vídeo da previsão estendida. Então não deixe de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar o Tempo e Dinheiro. Aqui o canal do Peter, o Sou Agro, tem o Pense Jornal, onde eu participo todo dia de segunda a sexta às 19 horas ao vivo. Tem o Veja ao Mar, que tem as câmeras que ficam mostrando as praias do sul de Santa Catarina. E mais ainda aqui lá o São Joaquim Online com as notícias da Serra. Então aproveite o nosso canal, já agradeceu os quase 62 mil, estamos subindo bem. Continue valorizando o nosso canal. Então vamos aqui ao nosso tempo. Antes vamos à imagem do radar. Aqui ó, nós temos, como ainda é cedo, né, então ainda não começou a formar núcleos aqui, pode ser que venha a formar mais à tarde. Aqui em São Paulo também, por enquanto, está começando a formar alguma coisinha, mas ainda está calmo. Mas tem chuva aqui no Rio de Janeiro, ó, na área serrana do Rio, na capital, na região aqui de Angra dos Reis, vamos dizer assim, uma boa parte do litoral do Rio, aqui nos campos de Goytacazes também, bem, praticamente o estado do Rio inteiro está tendo instabilidade agora, principalmente nessa área aqui onde pega mais o radar e pega também partes de Minas. Vocês veem que ali no Espírito Santo também tem chuva, no norte do Espírito Santo, aqui também entre Goiás e o norte de Minas, aqui ó, passou uma chuva forte ao sul de Montes Claros, aqui também no noroeste de Minas, norte, aqui próximo aqui o extremo sudoeste da Bahia. Então tem chuva. Quando a gente olha a imagem satélite, a gente observa ó, esse canal de umidade associado à frente fria aqui no oceano, trazendo o que? Chuva. Mesmo que não apareça no radar, tu vê que São Paulo está com bastante nebulosidade, começa a formar nuvens aqui na região de Campo Grande, no Mato Grosso, no norte também, então tem bastante umidade. Vamos ver se o radar de CIMEPAR pega alguma coisinha ali no Mato Grosso. Deixa eu dar aqui um F5. Não, aparentemente realmente não tem nada por enquanto nesse lado aqui. Mas é questão de mais algumas horas e começa a formar. Então vamos aqui. Nós temos aqui para hoje, sábado e domingo. Nós temos aqui Então vamos aqui ao mapa agora da previsão para sábado, dia 8, sábado e domingo. Então nós temos o que? Temos algumas áreas de chuva já ocorrendo no Amazonas, principalmente aqui nessa faixa, tem chuva desde manhã e deve continuar agora de tarde. Aqui ó, nos países ao norte praticamente é só nebulosidade e pouca chuva. No Amapá tem algumas pancadas isoladas de chuva, principalmente aqui na foz do Amazonas, de repente pega alguma chuva aqui em Macapá, e nas outras áreas ou alguma pancada isolada hoje à tarde ou amanhã. No Pará, nós temos aqui do centro do Pará para baixo, tem pancadas de chuva e trovada, tanto hoje quanto amanhã, não tem assim um horário, pode vir tanto de tarde quanto de noite. Agora no final da manhã, início da tarde, nós já temos áreas de chuva pegando essa região aqui do Pará, divisa com o Amazonas. Aqui no Tocantins também tem chuva e trovada, tanto de manhã quanto à tarde, tanto nesse sábado quanto no decorrer do domingo. No Amazonas é um pouco mais isolada. De manhã agora está concentrando mais aqui, depois espalha um pouco mais. Pouca chuva na parte oeste do Amazonas, oeste do Acre. Aqui mais na parte sul do Acre, pegando a região de Rio Branco, pode ter algumas pancadas isoladas. Nos países ao norte, praticamente nada de chuva, a não ser bem pertinho do Brasil. Roraima também está indicando pouca chuva, inclusive Boa Vista é capaz de passar sem chuva no fim de semana ou alguma pancada isolada, mais a parte sul, próximo ao Amazonas. O Equador, pouca chuva na selva, mais nos Andes. O Peru também, do centro-norte do Peru, praticamente quase nada de chuva. A chuva se concentra mais aqui na parte do sul do Peru, fronteira com a Bolívia, e todo o centro-norte da Bolívia, pegando também Rondônia. Então, esse canto aqui, ó, tem chuva tanto agora quanto no decorrer do domingo. Agora de manhã está tendo mais chuva aqui na parte sul do Peru, dos Andes em direção ao Brasil. Na costa pacífica, como de praxe, nada ou quase nada de chuva. Em Rondônia também a chuva se concentra, algumas pancadas isoladas aqui no sul e talvez mais à tarde e noite aqui na parte norte, pegando Porto Velho. Então, Manaus
pode até passar com pouca chuva no fim de semana. Belém e Macapá tem chuva vai e volta, principalmente à tarde e noite. Rio Branco também, Porto Velho. Cuiabá é capaz de passar sem chuva. Todo o sul do Mato Grosso está com tempo entre sol, nebulosidade e um tempo assim um pouco mais seco agora nesse sábado e provavelmente domingo também. Então, na parte centro-sul e oeste do Mato Grosso, toda essa região que está em verde, a chuva, se tiver, é pancadas isoladas, nada muito significativo. A chuva fica mais aqui, ó, mais ao norte e centro-leste do estado, principalmente na divisa com com Tocantins e boa parte da divisa com Goiás. Nessa região aqui já está tendo chuva desde manhã, então tanto de manhã quanto à tarde e noite. Aqui na área mais ou menos de Sorriso para o sul, a chuva é mais irregular nesse fim de semana. Então toda essa região aqui, muitas áreas aqui poderão passar sem chuva ou com pouca chuva. Um ou outro ponto, algum pancadão mais forte. No Tocantins, principalmente de Palmas para baixo, tem chuvas mais significativas. Talvez até alguns toró d'água pode ter aqui, ó, da parte centro-sul de Tocantins. Praticamente grande parte de Goiás está indicando pancadas de chuva. Tanto principalmente o centro-norte, pegando Goiânia e Brasília, e bem pouca chuva, ou quase nada, no sul e sudoeste e oeste do estado. Esse cantinho aqui que faz divisa com Mato Grosso do Sul, e esse cantinho aqui do Triângulo Mineiro. Grande parte de Goiás tem chuva, o Mato Grosso do Sul é pancadas bem isoladas de chuva, agora de manhã não tem nada, talvez de tarde alguma pancada perdida. Grande parte das fazendas no Mato Grosso do Sul podem passar com pouca ou nenhuma chuva nesse sábado e domingo. O sul da Bolívia, Paraguai e norte da Argentina, que aparece aqui no mapa, dificilmente tem chuva. No Paraguai, mais aqui o centro-sul e de fronteira com o Brasil, alguma pancada isolada, mais à tarde e noite. São Paulo também, ó. São Paulo, nesse fim de semana, grande parte do interior, é possível que passe com pouco ou nenhuma chuva, principalmente aqui, ó, essa metade do estado para o oeste, pouca ou nenhuma chuva no estado de São Paulo. Se tiver, é coisa assim bem isolada nessa parte aqui, ó, daqui para cá. Aqui na divisa com Minas, entre o norte e nordeste de São Paulo, algumas pancadas de chuva, pontualmente pode ter alguma pancada bem forte, e aqui entre a divisa com o Rio, todo o litoral, praticamente quase todo o litoral de São Paulo, pega a região de Santos, a região aqui de Ubatuba, se eu não me engano, essa parte bonita aqui do litoral norte de São Paulo, toda essa faixa aqui pode ter algumas pancadas fortes de chuva entre esse sábado e decorrer do domingo. A capital paulista, uma pequena chance de chuva no decorrer de hoje e amanhã, não descartando uma possibilidade de alguma pancada forte, principalmente na parte mais da zona sul, na direção da Serra do Mar, é onde pode. Como a cidade grande de São Paulo é muito grande, pode ter num canto um pé d'água forte com transtorno e no lado oposto mal ter chovido. Então, São Paulo fica só naquele sinalzinho assim amarelo, para alguma chance de alguma pancada forte de chuva ou no final do dia à noite de hoje ou no domingo. Nos 2 dias, pouca chance. No Rio de Janeiro tem chuva, está instável, um fim de semana ruim para os cariocas. Aqui nos campos de Goitacazes pode ter algumas pancadas fortes, no norte do Rio pode chover mais forte, na área serrana e um pouco menos aqui na parte oeste. Na Grande Rio, alguma chance de chuva forte até não se descarta, é bom ficar um pouquinho atento. E Minas Gerais não tem jeito, praticamente 90% de Minas Gerais está sujeito a chuva, trovada, temporal de chuva, uns pés d'água de chuva, principalmente nessa faixa mais vermelha aqui do mapa, pegando a região de BH, o Triângulo Mineiro, bem esse cantinho aqui do Triângulo Mineiro, onde pode ter pouco ou nenhuma chuva. É a região de Minas um pouquinho mais calma, esse extremo oeste do Triângulo Mineiro. A área do Café tem chuva, um pouquinho menos aqui na Serra da Mantiqueira, nessa parte aqui também, chuvas mais fracas, e elas intensificam aqui, na divisa com o Rio, divisa com o Espírito Santo, divisa com o Goiás. Toda essa região aqui, vermelhona no mapa, pode chover forte nesse sábado e no domingo. Então, BH, as grandes cidades, Juiz de Fora, Ouro Preto, Viçosa, toda essa região tem que tomar bastante atenção, que pode ter alguma chuva forte que possa trazer transtorno em relação a desabamento, alagamento ou saída de leito de rios pequenos e médios. E aqui no Espírito Santo, todo o Espírito Santo pode ter chuva significativa no decorrer de hoje, podendo ter momentos de chuva forte e períodos de tempo nublado sem chuva. O sol aparece muito pouco nessa área aqui vermelha, inclusive aqui nessa parte de Minas também. Talvez um pouquinho mais aqui. No Rio, Vitória e BH, as 3 capitais têm que ter atenção
corre o risco de ter alguma pancada forte que possa trazer algum transtorno no sábado, domingo ou num desses dias. Então, Minas, Espírito Santo e Rio tem que ter mais cuidado, assim como Brasília e Goiânia também. Então toda essa região aqui do mapa é onde tem uma chuva mais significativa nesse fim de semana. Na segunda, terça e quarta-feira, então dias 10, 11 e 12 de dezembro. Tu vê que continua seco aqui mais ao norte do Brasil, de hoje até quarta-feira, pouco ou nenhuma chuva em boa parte da Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Só o Amapá aumenta um pouquinho a chance de chuva ao longo da segunda, terça e quarta, pegando a Macapá. Aqui, ó, do centro para o sul do Pará tem pancadas de chuva, até dá uma diminuída, mas sol, nuvens e chuva nessa região. No norte e noroeste do Pará, pouca chuva, mais sol, mais tempo seco. É possível que algumas áreas passem sem, principalmente aqui. Roraima também, pouca chuva de hoje até quarta-feira, o que tiver pancadas isoladas, incluindo a capital. Manaus dá uma diminuída, fica mais, talvez um pouco mais quente, com pancadas mais isoladas de chuva se tiver. A metade sul do Amazonas a chuva continua, sol, nuvens e pancadas de chuva, principalmente à tarde e noite. Aumenta um pouco a condição de chuva aqui no Acre, avança um pouquinho aqui para o oeste, estava mais seco, essa parte do extremo oeste do Amazonas também, todo o sul do Amazonas, sul, sudoeste do Amazonas com pancadas de chuva, o estado todo de Roraima, de Rondônia, inclusive Porto Velho, aumenta, tu vê, espalha mais a chuva no Mato Grosso, até na direção aqui do Pantanal, Cuiabá também. O Cuiabá nesse fim de semana talvez até passe sem chuva ou bem isolada, mas na segunda, terça e quarta aumenta a condição de chuva. E aqui também, a metade norte, a metade leste do Mato Grosso tem condições de chuva que ainda pode ser forte pontualmente. Sol, nuvens e chuva, predominando mais a nebulosidade. O Peru, pouca coisa aqui na parte norte, avança um pouquinho aqui, ó, até próximo ao Equador e Brasil, para baixo, o centro-sul do Peru, tem chuva que pode ser forte localizada, principalmente perto da cordilheira em direção ao Brasil. A costa pacífica, nada. O Equador, pouca chuva na selva e mais na parte dos Andes, pancadas de chuva ou neve, dependendo da altitude. A Bolívia, grande parte da Bolívia, principalmente o centro-norte, pancadas de chuva típicas da região. Sol, nebulosidade, pancadas à tarde e noite, eventualmente de manhã. Um pouquinho mais isolado e não tão abrangente na parte sul do país. O Pantanal Mato-Grossense também melhora um pouquinho em termos de chuva. Aqui a região do Tocantins, chuva e períodos de melhora, pancadas em todo o estado, incluindo a capital. Continua também instável em grande parte de Goiás, só a parte sul, sudoeste aqui tem pouco ou nenhuma chuva. A região aqui de Primavera do Leste, pouca chuva ou chuva mais isolada. A divisa com Mato Grosso do Sul, Cuiabá, pancadas e aqui o Pantanal, pouca chuva. Pode ser que passe sem em vários pontos. Esses tons de azul é chuva fraca e mal distribuída. O Mato Grosso do Sul, bem pouca chuva nessa semana, segunda, terça e quarta-feira, dias 10, 11 e 12. Campo Grande, pouca chuva, final de semana e o início da semana, pouca chuva se tiver. A chuva se concentra mais na parte norte do estado, divisa com Mato Grosso, Goiás, Minas. Nessa área aqui verde, não é que não vai ter chuva, pode ter chuva, mas são pancadas isoladas. Pode dar um pé d'água num canto e todas as lavouras em volta não ter uma gota d'água. Então, para atividades ao ar livre, aqui ainda tem uma situação boa. A chuva pode incomodar geralmente à tarde. No Mato Grosso, atividades ao ar livre fica bastante ruim para pulverização, entrada de maquinário, continua complicado. Tocantins e Goiás também. Nas áreas onde tem esses tons de azul escuro para o verde, a condição para o campo é boa em boa parte do dia. Pode ter alguma pancada isolada nessa grande área aqui. São Paulo de novo, ó, quase que da metade para o oeste, toda essa região verde aqui, se tiver chuva são pancadas isoladas, é mais tempo bom do que chuva. Pega também, aqui a parte do litoral de São Paulo diminui, mas continua instável, nublado, aberturas de sol, chuva e períodos de melhora. Aumenta um pouquinho a abrangência da chuva na metade leste do estado, toda a divisa com Minas, aumenta um pouco mais a chuva no Triângulo Mineiro, na área do Café também, continua com chuva significativa no Rio até de segunda a quarta. Então, atenção na Grande São Paulo, na Grande Rio e na região de BH. Região de BH, acho que mais ou menos aqui, pode ter pancadas isoladas de chuva com mais intensidade. Então, continua esse canal de umidade baixando, deixando muita chuva entre Goiás, Minas, esse cantinho aqui de São Paulo,
Rio e sul do Espírito Santo. O Espírito Santo melhora na parte norte, pouca chuva em Vitória e mais na área de Serra e sul do Espírito Santo. Nesse canto aqui no extremo nordeste de Minas, pouca chuva e grande parte de Minas Gerais chove forte, principalmente essa faixa vermelha do mapa, onde pode ter chuva mais significativa. Nos próximos 10 dias, nós temos o quê? Bons volumes de chuva, toda essa região aqui, ó. Então toda essa área aqui pode ter volumes bons de chuva de hoje até o dia 18. Então do dia 8 ao 18 chove bem, principalmente no centro-sul do Pará. Toda essa área desse marrom e esse primeiro tom de vermelho que pega essa região aqui, ó, essa área aqui é onde a chuva pode ser mais intensa. Chove bem em Rondônia, no sul do Amazonas. Acre chove com intensidade moderada forte. Nessa área aqui com intensidade moderada. Chuva mais fracas aqui ao norte. Rondônia aparece algumas chuvas no final da próxima semana. O norte do Pará também. O Amapá tem uma chuva razoável, principalmente o litoral. A foz do Amazonas pode ter chuva forte. Os países ao norte a chuva até aparece, mas não é muita. Aqui na parte dos Andes tem chuva ou neve, o Equador aumenta a chuva na selva, no norte do Peru também aumenta um pouco a chuva e do centro do Peru em direção à Bolívia pode ter chuva forte em vários pontos, trazendo algum transtorno nessa região. A costa pacífica seco, ou quase seco, o centro-norte da Bolívia tem chuva e até com mais intensidade e a parte sul aumenta um pouco a chuva no final da próxima semana. O Paraguai, muito pouca chuva nos próximos 10 dias. Tocantins chove bem nos próximos 10 dias com bastante intensidade, mantendo excesso de umidade, incluindo Palmas. Então, chove em Belém com frequência, Macapá, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, mais isolado em Boa Vista. Algumas pancadas vão ter aqui em Cuiabá. Ou seja, em que vão ter o quê? Ó, a metade norte e leste do Mato Grosso, a chuva continua frequente. Então, pelo menos até o início do último terço de janeiro, a chuva ainda é incômoda aqui, atrapalhando o dia a dia. Aqui nessa parte sul e sudoeste do Mato Grosso, a chuva tem, mas não é tão frequente. A área de Primavera do Leste também tem algumas pancadas de chuva nesses 10 dias, Cuiabá também. Quando vem para o Mato Grosso do Sul, tem chuva em 10 dias? Tem, mas no geral não é pouca. Principalmente da altura de Campo Grande para o sul, tem pouca chuva. Infelizmente, muitas lavouras aqui vão ter problemas sérios com falta de umidade. Toda a fronteira com o Paraguai, a região do Pantanal também não é muita chuva. O Mato Grosso, de toda a grande região entre Sudeste, Centro-Oeste e Norte, o estado do Mato Grosso e aqui a parte oeste de São Paulo, Centro-Oeste de São Paulo, são as regiões que menos chove, incluindo aqui o Paraguai também com pouca chuva. São Paulo, mais do centro para o leste e litoral e sul de São Paulo, tem bons volumes de chuva nesses próximos 10 dias, principalmente a divisa com Minas, a área do Café também, o Triângulo Mineiro razoavelmente bom, o sul e sudoeste de Goiás também, e grande parte de Goiás, incluindo Goiânia e Brasília, com chuva bem significativa e muita chuva entre o Espírito Santo, o Rio e extremo leste de São Paulo. A Grande Rio, a Grande Vitória, a Grande BH tem que ter cuidado, vai ter transtornos em alguns dias entre o dia 8 até o dia 18 de janeiro. Dentro desse período pode ter alguns temporais de chuva, alguns temporais mesmo nessa região aqui, que possam trazer transtornos para a lavoura, para estradas, ferrovias, rodovias, a parte de cidades em termos de alagamento, aquelas enchentes relâmpago. Então toda essa situação fica complicada nessa área aqui agora em boa parte de janeiro. Espírito Santo chove bem, chove muito no Rio de Janeiro, principalmente nas áreas de serra, e bastante chuva na área central, desde a divisa de Goiás até a divisa com Rio e Espírito Santo, nessa faixa aqui central de Minas, muita chuva. Um pouco menos no extremo oeste do Triângulo Mineiro e menos no nordeste do estado. Então, tirando essas duas áreas aqui de Minas, é onde chove menos, o restante chove bem. Vamos aqui às anomalias. Os primeiros 10 dias, nós temos chuvas abaixo da média em grande parte do Amazonas, norte e noroeste do Pará, normal abaixo da média no Roraima, os países ao norte abaixo, grande parte do Peru abaixo da média, o pedacinho do Acre, sul do Amazonas, de boa parte de Rondônia, um pouquinho acima da média, a metade norte e boa parte do leste do Mato Grosso acima da média, o centro-sul do Pará, Tocantins e boa parte de Goiás acima da média, e essa grande área aqui que começa
no sudoeste, oeste e sul do Mato Grosso, em direção a São Paulo, é onde a gente vai ter o quê? Aqui dá uma redução de chuva nesses próximos 10 dias. Uma redução maior no Mato Grosso do Sul, centro-oeste de São Paulo, Paraná, Paraguai. Então essa região aqui tem chuva, mas chove menos que o normal. Vamos dizer que o normal, sei lá, seja 200 milímetros nesse período de 10 dias. Talvez chova 100, 120, 130, 110. Então tem chuva, mas reduz. Maiores períodos de sol nessa região aqui, maiores períodos de tempo seco, facilitando a lida. Aqui é ruim porque aqui o solo está muito seco, Paraguai também e talvez o sul da Bolívia. São Paulo está um pouquinho melhor, mas também preocupa. Então, pastagem pode sofrer um pouco, algumas culturas que tiverem em fase de extrema necessidade vão sofrer mais um pouco, principalmente o Mato Grosso do Sul, obviamente o Paraná também. Então, essa região aqui tem uma chuva mais abaixo do padrão. E essa área verde e azul, chuva acima da média, sendo que os tons de azul e verde escuro é onde bem acima da média. Aqui a gente vê os problemas que podem ter. Um pedaço do Triângulo Mineiro e da área do Café abaixo do normal e esse cantinho aqui de Goiás, sul e sudoeste de Goiás. Quando a gente vem aqui do dia 13 ao dia 23, tu vê que muda bastante o padrão. Grande parte do Brasil dá uma redução de chuva, ou seja, sai um pouco aquele canal de umidade, entra um ar mais seco, mas toda essa área aqui é benéfica, essa diminuição de chuva. Vai facilitar toda aqui, ó, toda a metade sul do Amazonas, metade sul do Pará, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, aqui Minas, toda essa grande área aqui que pega Amazonas, Pará, partes do Maranhão, Tocantins, partes do Piauí, da Bahia, de Minas, Goiás, Mato Grosso e esse cantinho aqui de São Paulo, nesse lado aqui, essa redução de chuva é boa, porque vai permitir reconstrução, evita mais acidentes com excesso de chuva, diminui a umidade nas lavouras, começa a permitir um melhor manejo e quem está iniciando a colheita também. Já no Mato Grosso do Sul, entre a Bolívia, Mato Grosso do Sul, Paraguai e essa parte oeste aqui de São Paulo é ruim, por quê? Porque aqui já está precisando de chuva e vai apenas aumentar o déficit de chuva. Então, nessa região aqui é bem-vindo essa redução de chuva para ajudar na reconstrução, porque não é que ele vai parar de chover, vai chover menos, mais espaçado entre uma e outra, pode até passar 4, 5, 6, 7 dias sem ter chuva nesse canto. Então, nesse sentido, aqui dá uma diminuída, melhora bastante, mas é bom ficar só de olho. O ruim é o Mato Grosso do Sul e outra parte. E nos 15 dias nós temos o quê? Chuvas abaixo da média em grande parte do Amazonas, oeste do Pará, ainda tem uma mescla de chuva abaixo ou acima da média nessa região, pegando Mato Piba. Aqui o Acre, Rondônia, no geral mais para bom, os países ao norte diminuem a chuva, Peru também. A chuva continua uma redução mais assim significativa aqui, ó, entre o centro-sul da Bolívia, sul do Rondônia, sul e oeste do Pará, sudoeste e sul do Goiás, todo o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Triângulo Mineiro aqui. Essa região aqui tem uma redução maior da chuva agora em janeiro, principalmente segunda parte. Desses 15 dias, boa parte desse período seco deve começar a aparecer ali do dia 12, 14, 15 para frente. Então, mais a segunda quinzena de janeiro. Não é que não vai chover, vai ter chuva, mas ela vai ser mais espaçada e a situação preocupa mais o Mato Grosso do Sul por causa da situação que já vem se arrastando há meses. E essa parte aqui de São Paulo e, obviamente, o Paraná e o Paraguai. Aqui tu vê que a chuva, mesmo com a redução a partir do dia 18, 15, 20, ainda continua com muita chuva. Então a redução que vai ter na segunda parte de janeiro é bem-vinda. Em relação à temperatura, nós temos o quê? O tradicional, uma temperatura, tirando essas áreas mais azuis do mapa, aonde está ainda mais frio, grande parte do Brasil vai ter aquelas mínimas tradicionais entre 19 e 24 graus. Nessas áreas mais aqui amarelas do mapa, pode chegar perto ou acima dos 24, 26 graus. Então, grande parte do Brasil, temperaturas mínimas normais. Um pouquinho mais fresquinho nessa área aqui azulada do mapa e principalmente aqui, ó, quando a gente vem aqui para Goiás,
Aqui, ó, entre Brasília e Goiânia pode ficar entre 16 e 19, aqui também é um pouco abaixo de 20, no extremo sudeste do Mato Grosso, essa faixa aqui do Mato Grosso do Sul, um pouquinho mais fresco de manhã, muito abafado aqui de Campo Grande em direção ao noroeste e oeste do estado, abafado nessa parte aqui do Paraguai de 24 a 27 graus de mínima. São Paulo, no geral, fica agradável, o sul de Minas também, até abaixo de 10 graus aqui na Serra Mineira, fresquinho na Serra Fluminense, na Serra Capixaba. São Paulo, como um todo, a capital paulista pode ter uma mínima no domingo, talvez aí de 15, 18 graus, Rio de Janeiro 20, 22, Vitória 21, 23, BH uns 17, 19, a mesma coisa aqui Brasília. Então essa área aqui fica fresquinha, vai fazer friozinho também no amanhecer de segunda e terça-feira. Então essa faixa aqui continua fresquinha para a época do ano. Durante a tarde teremos o quê? O calor habitual. Teremos temperaturas altas em quase todo o Brasil, no Amazonas em média na faixa de 29 a 33 graus, mais quente aqui no extremo oeste do Amazonas e oeste do Acre, onde passa dos 34, 35, Rio Branco uns 30, 32, Porto Velho também, Manaus uns 31, 33, Boa Vista uns 32, 34, Macapá, Belém em torno de 29, 32 graus, Palmas uns 30, um pouquinho acima, Cuiabá uns 32, 34, Campo Grande perto de 35, Brasília e Goiânia não muito acima de 24, 26 graus, então mais ou menos pode-se dizer temperaturas dentro do padrão. Nessa região aqui, ó, essa parte azul onde chove muito, fica até friozinho. Nessa área aqui, ó, de 20 a 24 graus a máxima, pode até ficar abaixo de 20 nessas áreas mais clarinhas do mapa, Serra do Rio, partes da Serra de Minas. Aqui em São Paulo, capital, amanhã pode não passar muito de 24, 25 graus. Vitória, talvez uns 28, 30, o Rio de Janeiro uns 25, 27 graus, fresquinho no Rio nesse fim de semana, mais quente aqui no norte de Minas e norte do Espírito Santo, e aqui centro-oeste de São Paulo, de 29 a 32 graus. Também nada demais para essa época, assim como o Triângulo Mineiro. Calor aqui, ó, nessa região aqui, noroeste do Mato Grosso, de 34 a 37 graus, e calorão aqui entre Argentina e Paraguai, de 38 a 41 graus pontualmente. Esse calor ele até expande um pouco para cá e pega um pouco aqui no Paraná, ali no decorrer da terça, quarta e quinta. Aqui não, aqui vai esquentar mais em São Paulo e Rio lá por quinta ou sexta-feira. Nas anomalias de temperatura, nos primeiros 10 dias, de hoje até o dia 18, nós temos o quê? Grande parte do país de abaixo do normal a normal. Aqui o calor, aquela onda de calor forte que está pegando o Paraguai e a Argentina, influencia aqui com temperaturas de normal acima da média. E aqui o sudeste, temperaturas mais baixas que o normal, que vocês podem acompanhar aqui, ó, sudeste como um todo, o litoral também, mais quente aqui no oeste do Paraná e oeste e sul do Mato Grosso e bem quente no Paraguai e Argentina. Aí do dia 13 ao dia 23 de janeiro, tu vê que a temperatura reduz. Ó. Como diminui a chuva aqui, ela vai ficando mais dentro do normal, significa o quê? Que começa a aumentar as máximas, diminui um pouco as mínimas. E aqui aumenta o calor, a onda de calor avança um pouco no Mato Grosso do Sul, oeste São Paulo, Paraná, ali provavelmente entre o dia 10 e 18 vamos ter um calor mais forte nessa região aqui. São Paulo e Minas, o sudeste começa a ficar mais dentro do padrão. Talvez alguns dias de calor. Então agradecer ao seu espaço, se inscrevam no canal, acompanhem os diversos vídeos, os nossos parceiros e vamos assim valorizando o nosso canal e todos tenham um bom domingo e voltamos amanhã com a previsão de 15 dias. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.